3. Beleza, galera? Bom dia. Personal trainer para mais uma dica, tá? João Paulo Guião. Vamos lá. Alongamento versus mobilidade, tá? Alongamento antes ou pós o treino, tá? Depende muito do objetivo. As duas opções aqui são válidas, tá? Então depende muito do objetivo, certo? Então a mobilidade está mais relacionada à articulação, tá? Então a articulação ela começa a ser mobilizada, libera um pouco de líquido sinovial. Esse líquido sinovial é como se fosse uma graxa natural que faz com que a relação da articulação com o osso deslize melhor, tenha uma relação melhor, além de evitar dores durante o treino ou lesões e melhorar a capacidade, a função daquela articulação de flexão, de extensão, no caso o ombro, né? Tem toda essa amplitude de movimento, né? De repente a pessoa precisa dessa mobilidade antes da sessão de treino, conjugado com o alongamento. Agora entra o alongamento antes ou pós. O alongamento antes, no caso, ele é no caso para preparar aquela musculatura, fazer um pré-estiramento, um estresse daquela musculatura para um treino um pouco mais intenso, certo? Em relação ao alongamento, tá? Então também serve para evitar lesões, tá? E começar o músculo a sofrer um estresse, né? Já o alongamento pós-treino, a gente tem que entender um pouco sobre as estruturas do tecido conjuntivo, tá? O tecido conjuntivo ele é formado por algumas estruturas que, quando aquecido, ele se torna mais maleável. Quando o meu aluno está com rígido, ou com trauma, ou com encurtamento, eu uso o alongamento pós-aquecimento, tá? Ou no final do treino, tá? Então, o que vai diferenciar isso se eu quero ganho de flexibilidade, aumentar a flexibilidade, ou se eu quero preparar o meu aluno para a sessão de treino, tá? Aí entra dois tipos de alongamento, dividido em passivo ou ativo, tá? O passivo é que uma pessoa me alonga, no caso o seu personal trainer, tá? O ativo eu mesmo me alongo, mas assim, eu tenho preferência pelo alongamento passivo, porque no ativo a pessoa, na hora que começa a chegar no limiar da dor, ela simplesmente não faz mais, não chega no ponto que precisa chegar, né? Então, se a pessoa ela tem um encurtamento, um trauma desse músculo, uma rigidez, ela precisa ter um tempo de permanência sobre alongamento, sobre tensão maior, e às vezes é dolorido, né? Porque existe dentro da característica do tecido conjuntivo, do alongamento, uma deformação plástica ou uma deformação elástica. Elástica é como se fosse uma borracha, ela tem uma certa resiliência, e ela estica, ela estressa, depois ela retorna ao seu tamanho original. Aqui, quando a gente quer ganho de flexibilidade, a gente tem que aumentar o tempo de tensão, por exemplo, de 3 a 5 minutos a cada sessão de treino, naquele grupo específico que você quer alongar, porque o aluno às vezes está reclamando de dor, tá? E um músculo, quando ele não é bem alongado, quando ele é encurtado, ou quando ele levou um trauma, certo? A gente tende a se contrair no trauma, né? Ele precisa de alongamento, não só para a amplitude de movimento, mas também para ter uma resposta de hipertrofia melhor, tá? Vamos dar exemplo do glúteo. Se o glúteo ele é encurtado e eu tenho um quadríceps muito forte, eu vou tentar fazer alguns movimentos, acaba que o glúteo não é solicitado porque eu não tenho consciência corporal daquela musculatura, porque ele está encurtado e eu não tenho uma resposta hipertrófica boa do glúteo, se o quadríceps também não estiver solto, né? Estando mais forte. Já viu pessoas com perfil, por exemplo, tem um quadríceps bem avantajado e o glúteo não é proporcional ao quadríceps, né? Então é esse tipo de alongamento que eu queria deixar um exemplo prático, tá? Outra coisa, quando não alongar, tá? Já vi no caso no futebol, por exemplo,
pegar o atleta no estiramento, o cara lá, o cidadão vai lá e alonga. Atleta de alto nível, no esporte de alto rendimento. Nesse estiramento, se ele tinha ali uns 7, 8 milímetros de rasgo ali no músculo, vamos ser uma palavra bem fácil, se eu vou lá e alongo, eu rasgo mais ainda, eu aumento aquela lesão, tá? Então, para que serve o alongamento pós-treino, tá? Primeiro, para dissipar o ácido lático. O ácido lático, assim, ele fica naquela musculatura presente, né? Porque aquela dorzinha de queimação, no alongamento ajuda a aliviar. Melhorar a resposta hipertrófica, tá? Por quê? Porque ali eu acabo de romper alguns músculos, algumas fibrinhas no caso, não foram totalmente rompidas durante a sessão de treino. E para dar alívio, soltura da articulação do músculo. Porque se você pegar um treino de perna, certamente o teu joelho, né, ele vai estar bem rígido ali depois do treino, né, foi feito muita força, então tem que alongar para soltar a musculatura e a articulação ficar mais favorável, né? Então seria mais ou menos isso no manuseio do tecido conjuntivo, tá? Aí existem outros tipos de alongamento, né, dinâmico, né, neuroproprioceptivo. Esse é uma abordagem para outro momento, para outra aula, os tipos de alongamento, como que eu devo usar, tá? Então seria isso. Antes e pós, então, é válido para contextos diferentes, né? Pode ser para preparação e pode ser depois para esses objetivos aqui, né? E o alongamento é o maior tempo de permanência para me causar uma deformação plástica, para realmente ganhar flexibilidade através do alongamento, tá? Então, associado mobilidade e alongamento, você tem aí só saber agora quem é o seu aluno e qual é a necessidade que ele tem, né? Aonde que ele está encurtado, o que está travando ele, né? Impossibilitando ele. Às vezes não é só musculação, às vezes é caso para outro profissional, talvez um fisioterapeuta, talvez um osteopata, mas tratando disso aqui, ó, de alongamento, é um personal trainer pode fazer essa parte, né? Então essa só era a que eu queria abordar nesse vídeo, tá? Um grande abraço, uma próxima dica, tá?